Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos hoje no dia 12 de novembro, quarta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra a memória de São Josafá. Ele foi um mártir. Estamos aí já na metade da semana, quase na metade do mês, caminhando a passos largos para o advento do Senhor. E aí? Como está a nossa vida? Como está a nossa caminhada com Deus? Será que nós estamos aproveitando todos os dias para poder estarmos na presença do Senhor? É o que nós temos que fazer, mais nada. Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. E ali 10 leprosos vieram ao seu encontro. Eu fiquei imaginando, quando eu estava lendo esse evangelho agora, que esses leprosos já conheciam Jesus, já tinham ouvido falar da sua fama, mas eles não podiam sair daquele lugar que eles estavam. Eles eram excluídos da sociedade. E eles não podiam sair dali, daquelas cavernas, daqueles lugares afastados, porque a lepra era contagiosa. Uma vez que o sacerdote comprovou que eles eram leprosos, eles eram obrigados a colocar um sininho no pescoço, ou ficar andando com um sininho assim, leproso, leproso, leproso. Todo mundo saía correndo dele porque ninguém queria pegar a lepra. E a lepra, ela judiava, né? Caía o dedo, caía a ponta do nariz, caía a orelha, depois ia caindo o braço, né? Os dedos. E eles iam ficando deformados. E aquela doença ia consumindo eles. E ninguém cuidava deles. Eles tinham que se cuidar sozinhos e ficar longe da família, ficar longe dos amigos, ficar longe do templo que eles gostavam de ir. Eles tinham que ficar ali, esperando a morte chegar, como dizia a música do Raul Seixas, né? E ouviram falar de Jesus, que a fama de Jesus já havia se espalhado por aquela redondeza. E eles deviam conversar assim: se Jesus passasse por aqui, eu ia pedir para ele tocar em mim e me curar. Jesus curou um leproso, você ficou sabendo? Olha, o cara foi corajoso. Quando Jesus estava passando, ele foi correndo e gritou: Jesus, filho de Davi, me cura. Se queres, tu podes. E Jesus falou para ele: eu quero ser curado. E na mesma hora a lepra o deixou. Então a nossa única salvação, eu imaginando isso conversando, né? É Jesus. É só Ele que pode, mais ninguém. Quem que vai poder curar a gente? Médico nenhum não quer tocar a gente. Nós não temos dinheiro para isso. A doença não tem cura. A doença é contagiosa. Aí Jesus veio. Eis que chegou o dia e a hora. E eles estavam no lugar certo. Então eles
escutaram Jesus vindo, porque Jesus não andava sozinho, andava sempre com a multidão atrás dele, e escutaram aquele burburinho e devem ter falado uns com os outros. É Jesus, ele está vindo. Ó, escuta. Já participou de algum encontro de oração? Quando Jesus está vindo do sacrário, alguém toca um sininho, fica tocando o sininho, você já escuta e sabe, Jesus está chegando. Jesus está chegando. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Eles estavam no lugar certo, na hora certa, e Jesus estava passando por ali. Muitas pessoas foram curadas enquanto Jesus passava. Para dizer que onde Jesus passava, as pessoas tocavam ao menos na orla do seu manto e eram curadas. A sombra de Jesus curava as pessoas, né? E aí eles também tiveram essa oportunidade. 10 leprosos gritaram. E Jesus teve compaixão desses homens, compaixão. E Jesus não tocou neles, Jesus não falou, xandalahá, candalahá, mandalahá, xandalahá, ser curado. Não, nada disso. Jesus só falou com eles assim, vai e se apresentam ao sacerdote. E eles sabiam que o sacerdote poderia, eles deviam ter pensado assim, nós vamos lá no sacerdote porque se Jesus mandou, o sacerdote vai poder nos tocar e para nos curar, tem algum remédio lá que pode nos dar. Vamos imaginar que eles pensaram isso. E não questionaram, vão e se apresente ao sacerdote. Olha lá, ide apresentar-vos ao sacerdote. E eles foram. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Se eles tivessem falado assim, nossa, eu achei que ele fosse vir ao nosso encontro, que ele fosse tocar na gente, que a gente fosse ver a nossa pele sendo restaurada, mas nada. E apresentar o sacerdote, vamos supor que eles falassem isso, né? E não tivessem ido. Ou 1 ou 2 fosse, 6 ou 7 ficassem. Só ficou curado aquele que estava caminhando. Eles foram juntos, começaram a andar, né? Eles estavam num lugar afastado, eles não estavam no centro da cidade. Então, para chegar até a cidade, eles tinham que fazer uma caminhada boa. E vai dizer que enquanto caminhavam, eles ficaram curados. Aí eles olharam, um deles olhou e falou assim, um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Cadê? Seu nariz voltou, você está curado, a sua orelha, você não tem mais nada nela, sua mão está perfeitinha. Já imaginou eles tirando aquele pano que ficava amarrado com eles, aquele pano para tampar, né, aquele buraco aqui, aquele falta de dedo, aquele braço cotoquinho, eles, né, deviam estar usando aqueles panos, né, gases que a gente chama hoje, né, aqueles rolos de gases. Eu imaginando isso. E aí eles começaram a arrancar aqueles panos e vendo que por baixo dos panos eles estavam curados. Era um olhando para o outro e falando, olha, você está curado, olha, você também. E começaram a se apalpar. Mas somente um voltou para agradecer. E este era um samaritano. E vai dizer que os judeus não se davam com os samaritanos. Mas o samaritano teve fé suficiente e teve a coragem de ir agradecer. Ele começou a gritar em alta voz, glorificando a Deus, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me escutou. Obrigado porque o Senhor me curou, Jesus. Quantas pessoas estão em casa me esperando, eu com saudade da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, da minha sinagoga, e eu estava aqui nesse lugar deserto. Quantos anos eu estou aqui sem tomar um banho, sem fazer uma alimentação direito? E o Senhor teve compaixão de mim, Jesus. O Senhor me curou. Imagina ele falando isso com o Senhor. E eu e você hoje, nós também podemos falar isso com o Senhor. Jesus pode tudo. Ele pode tocar em você, ele pode falar com você, ele pode apenas piscar o olho dele para você. Ele pode apenas impor as mãos dele, não precisa dele falar nada.
e nós seremos curados. Nós fomos curados já e restaurados pelas chagas de Jesus, mas aqui ainda não tinha chagas do Senhor. Então eles ficaram todos curados, mas somente um voltou. Tanto é que Jesus vai falar, não foram 10 os curados e os outros 9, onde estão? Jesus ficou chateado. E os outros 9, então, ficaram aonde? Né? Não ganharam a graça maior. Não ganharam. Eles só foram curados. Só. Voltou o nariz, voltou tudo, voltaram para a vida velha, né? Porque antes de contraírem lepra, eles tinham uma vida que talvez não deveria ser muito boa, ficaram curados e correram para aquela vida velha. Mas este samaritano, escutou de Jesus. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro, e disse-lhe: levanta e vai, tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Então, ele não ganhou só a cura do corpo, ele ganhou também a cura da alma. Jesus já colocou ele lá do ladinho dele, lá em cima, igual o bom ladrão. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E esse homem foi curado e salvo. Mais do que ser curado, ele foi salvo. Jesus o salvou. Falou com ele, olha, não se preocupe mais com as coisas deste mundo. Ore seus olhos para o alto, buscai as coisas do alto, porque é lá que a graça de Deus está escondida. E você alcançou essa graça. Porque você acreditou. Porque você acreditou e você voltou, viu, voltou e agradeceu. E a recompensa de quem agradece é essa, é o céu. Estamos passando por dificuldade? Você está passando por dificuldade? Eu estou. Vamos nos unir em oração e vamos pedir a Jesus que venha nos curar? Como Jesus fez com esses 10 leprosos? Ele pode curar a lepra do meu coração. Jesus pode curar a lepra do meu preconceito. Qual que é a lepra que nós carregamos hoje? De apontar o dedo para as pessoas. Tá lá, ó. Fica na igreja todo dia, mas aqui na rua, olha como é que tá. Incapaz de rezar por essas pessoas. Incapaz de mandar um bom dia. Como você vai? Tudo bem? Só isso às vezes basta para curar uma pessoa, sabia? Um abraço bem apertado, um abraço carinhoso, sem falar nada, só abraçar. E Deus vai curar. Deus cura, porque Deus pode tudo. Amém? Que eu e você hoje possamos escolher a melhor parte, como Maria fez, né? Que sentou aos pés do Senhor. Marta, Marta, por que te afliges e andas agitadas por muita coisa? Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Amém? Que você possa ter um dia maravilhoso na presença do Senhor, uma semana maravilhosa, um restinho de semana e um fim de semana abençoado. Nós estivemos aqui reunidos na confiança que Jesus pode tudo e Ele já está curando o meu coração, a minha alma, o meu corpo, aonde está doente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.